para tratarmos dentro do nosso tema, ele continua sendo o mesmo, restituição. E nós vamos conversar dentro de um texto que nessa noite já foi mencionado aqui de uma maneira visualmente animada, para que você pudesse ter entendimento. Mas nós vamos ler este texto. O texto é um pouco longo, mas tem paciência, acompanhe aqui comigo, leia comigo. O texto encontra-se no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, versículos do 1 ao 11. E o texto diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. Pai, essa é a tua palavra. E mais uma vez nessa noite eu te peço, Senhor, que através dela o Senhor venha falar conosco. Apesar do mensageiro, traga a sua mensagem. Fala aos nossos corações e leva-nos, Senhor, para mais perto de Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa história de Mefibosete, ou se a gente transliterar, o português exige que a gente fale Mefibosete, porque o S, entre duas vogais, ele se fonema Z. Então vamos ficar com essa maneira de dizer nessa noite: Mefibosete. E essa história é contada, narrada, ilustrada, cantada. Ela é muito didática, é pedagógica, e a maioria de vocês já ouviu acerca dela. Então o que eu venho falar com você aqui nessa noite não é nada de novo, mas apenas com um olhar e uma perspectiva no texto que faça-nos entender o agir e o trabalhar de Deus em favor daqueles que nele espera e que neles confia. Esse menino chamado Mefibosete, ele é neto do primeiro rei de Israel. O povo era governado e tinha o Senhor, Deus, como seu rei. Mas chegou um dia que a nação disse: todas as nações ao redor têm rei,
E nós também queremos ter um rei entre nós, escolhido por nós, um homem, um ser humano também para governar e reinar aqui nessa nação. Deus abriu mão para o povo e lhes permitiu que tivessem um rei. E foi então erigido dentro da nação de Israel o primeiro rei, seu nome Saul. Saul foi um homem escolhido pelos seus patrícios e também pelo Senhor para se tornar o primeiro rei da história de Israel. Iniciou o seu reinado, iniciou o seu governo, fazendo muito bem, sendo orientado pelo profeta Samuel e andando de acordo com o querer e o estabelecimento do Senhor. Mas a certa altura, ele ensoberbeceu, ou seja, ele se encheu de si mesmo, o ego ultrapassou a questão e o limite estabelecido pelo Senhor, e agora ele começou a fazer a sua própria regra paralela à ordem e ao mandado de Deus. Aquilo que o Senhor lhe ordenara, ele fez paralelo. O profeta deu instrução a ele, o profeta instruiu como era para ele fazer, e nós não vamos contar essa história nessa noite. Ele fez em parte, obedeceu em parte, mas desobedeceu em outra parte. E o próprio Senhor fala com o profeta Samuel, que era o seu mentor, que era o seu guardião, que era o seu ajudador ali. O Senhor fala com Samuel e diz: até quando você terá pena de Saul, tendo eu já o rejeitado? Eu quero um outro rei. Eu escolhi para mim um homem que é segundo o meu coração, e eu rejeito Saul. Ele não mais me serve, porque como ele está agindo, do modo que ele está agindo, ele está vituperando, ele está passando por cima daquilo que eu tenho lhe dito. Ele não me serve mais, não quero mais Saul diante de mim como um rei, eu quero um outro rei. E então, o próprio Deus escolhe outro rei, e ele dá uma ordem a Samuel, e nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do versículo 1, o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel obedece o que o Senhor lhe ordena a fazer, e agora ele desce para a casa de Jessé, que morava em Belém. E ali o belemita tinha filhos, e os seus filhos, deles o Senhor haveria de suscitar, de levantar o rei que haveria de substituir Saul. Quando Jessé chega, de cara ele encontra um filho mais velho na casa de Jessé. E quando Samuel olha para aquele homem alto, forte, de boa aparência, expressão, ele diz em seu coração: certamente eu estou diante do novo rei. Mas o Senhor fala ao coração de Samuel e diz: Samuel, eu não olho como olha o homem, porque o homem vê o estereótipo, o homem julga pela aparência, mas eu não, Samuel, eu olho para o interior, eu vejo o que tem no interior, no mais profundo do coração do homem, e esse não me serve. E passou um, e passou dois, e passaram três, e passaram todos aqueles filhos, e o Senhor reprova cada um dos filhos de Jessé. Então Samuel fica sem entender, porque todos os filhos foram trazidos diante dele, e o Senhor não libera-o para ungir um novo rei. Ele questiona o pai e diz: acabaram-se os jovens? Você não tem mais mancebos na sua casa? Não tem outros filhos? São todos esses que vieram, que se apresentaram diante do Senhor? Aí o pai diz: ainda tem um, o menor deles, mas está lá no campo, está
está cuidando das ovelhas para lá, se de todos esses, a julgar pelo princípio que no próprio coração do profeta, o primeiro que se apresenta, um homem alto, forte, tinha características ali de um líder, seja ele para governar o povo ou para comandar um exército, porque Saul se destacara dentro da nação devido à sua altura, devido ao que ele apresentava, devido à sua aparência. Todos os homens da nação, o maior homem chegava até os ombros de Saul, e ele era preeminente, ele era maior que os demais. E quando o profeta olha Abinadab, também altão, também grandão, também fortão, ele diz: deve ser esse. Agora o pai diz: se rejeitou Abinadab, não temos nem que mandar chamar o menor, porque ele é o menor, o mais franzino, é o mais insignificante aqui dentro da casa, o de menos preparo, e aquele que a gente até se esquece que ele faz parte da contagem dos filhos. Mas o profeta diz: não nos sentaremos para comer até que esse se apresente. Vão atrás do menino, trazem o menino, e o Espírito move o profeta e leva-o a ungir aquele menino diante de seu pai e de seus irmãos como o próximo, futuro rei de Israel. Nessa ocasião, julgamos que Davi tinha entre 15 e 17 anos. E ele foi ungido o próximo rei. Mas agora, figura um problema, meus irmãos. Por quê? Porque quando passa um rei, automaticamente o próximo rei deve fazer parte de sua família, da sua linhagem. A dinastia é assim que funciona. E Davi não tinha nada a ver com aquela família de Saul, ele não pertencia àquela dinastia, ele não era ligado àquela casa. Como é, então, que agora ele vai ser o próximo rei? Depois de Saul, quem é rei é seu filho, e depois do filho de Saul, seu neto, e assim sucessivamente. O povo não aceitaria Davi, a começar pela sua própria casa, pelos seus próprios irmãos, não o aceitaram como rei, não o reconhecem como rei. O seu pai nem lembra que ele poderia ser rei, a nação não o aceitaria. E agora, existe no mundo espiritual uma dinâmica no desenvolvimento dessa realeza em Israel, porque Davi fora escolhido pelo Senhor. E ao ser escolhido pelo Senhor, mesmo não fazendo parte da linhagem real, como fazer Davi ser reconhecido como rei? Então, Deus prepara um Golias. Diga comigo: Deus preparou o gigante para cumprir a promessa na vida de Davi. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui nessa noite? Você precisa entender que, se o Senhor fala ali uma palavra, se o Senhor tem uma promessa na sua vida, se o Senhor tem isso para você, e às vezes as pessoas olham e julgam dizendo: é impossível que isso se cumpra. Até mesmo você olha para si mesmo e diz: como é que poderei eu receber isso da parte do Senhor? Como isso seria possível de acontecer? Fique tranquilo, Deus há de levantar um desafio aí, e o povo vai ver o agir de Deus em seu favor, e ele vai cumprir a promessa. Quando levanta o gigante, vamos pular essa parte aqui. Deus levanta o gigante, Davi vence o gigante, e quando ele vence o gigante, as mulheres já começam a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a nação então reconhece Deus agindo através da vida daquele menino. E Davi agora começa a ser reconhecido, mas um tempão depois é que ele chega a ser rei. Depois desse episódio, acontece que uma das promessas que Saul havia feito para quem vencesse o gigante
é que ia receber uns benefícios, dentre eles, casar-se com sua filha, a princesa Mical. Davi vence o gigante, recebe os benefícios e casa-se com a filha do rei. Começa a se relacionar com a família do rei, dentro do palácio do rei, convive com o rei, e agora ele faz amizade com o filho do rei chamado Jonatas, que passou a ser o seu cunhado. E eles fazem um pacto muito profundo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 20, versículo 12. Disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, eu então não enviar a ti e não tu fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Nesse episódio, Davi descobre que Saul, cheio de inveja, pretende matá-lo. E ele compartilha com o seu cunhado, dizendo: seu pai quer me matar. O texto diz que ele falou com Jonatas: eu estou apenas a um passo de ser morto. É a distância que me separa da morte pela mão do seu pai. E Jonatas: não, que é isso, Davi? Meu pai, se ele fosse fazer isso, ele me contaria antes. Eu acho que não, mas Saul havia escondido, porque sabia do grande amor que Jonatas sentia por Davi. E eles então fazem um pacto, e Jonas diz: eu vou saber do meu pai amanhã, porque amanhã é dia de você vir comer na casa do rei, é celebração. Se ele se enfurecer contra você, eu mandarei um sinal e você foge, porque ele vai querer realmente te matar. Se não, eu digo: não, pode vir para casa, através das minhas flechas, através do moço que trabalha comigo, meu escudeiro, pode vir para casa, não tem problema. Mas assim, Davi, se for para fugir, eu vou te avisar, você foge, livra-te, e o Senhor vai abençoar o seu reinado e será com você. Mas usa de beneficência comigo, tanto quanto da minha casa. Faz um pacto comigo. Jura mais uma vez que você será benevolente para comigo e também para com a minha casa. Se eu viver, eu espero você cumprir o pacto comigo. Se não, a minha casa, a minha família será assistida por você. E eles fazem um pacto. E acontece que realmente Saul queria matar Davi. E acontece que Davi fugiu. E acontece que Deus deu escape para Davi. E acontece que Saul entra na guerra, junto com seu filho Jonas. Se vê vencido, deita sobre a espada. Eles morrem naquele dia. E automaticamente, Davi, que já havia sido ungido pelo Senhor, por volta de 17 anos, agora, já com 30 anos de idade, ele é aclamado rei. E Davi começa a reinar, vencer todos os seus inimigos, e chega um dia, que é onde nós vamos agora a partir do texto que lemos, chega um dia, no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, Davi lembra-se do pacto. O tempo passou, já faz aí entre 15 e 20 anos do ocorrido da morte de Jonatas e seu pai, que Davi agora é rei. E então ele, recordando do seu grande amigo ali, ele pergunta a um dos servos de Saul que ficou servindo: existe ainda porventura alguém da casa de Saul, da família de Jonatas, o seu filho, com quem eu possa usar de benevolência, conforme eu jurei para Jonatas que faria? Aí o servo diz: ainda há um, aleijado de ambos os pés.
E Davi pergunta, e onde ele vive? Ele vive de favor, lá em Lodebar, naquele deserto, sabe? Onde só vai para morrer, onde não tem saída para nada, onde o cheiro é de morte e de desolação, ele vive lá. E Davi manda chamar Mefibosete e diz para ele uma promessa maravilhosa: eu vou restituir tudo que é da casa de seu avô e de seu pai para você. Pois bem, eu quero te falar nessa noite é que Mefibosete era neto de Saul, era filho de Jonatas, era membro da família real, nasceu num berço de ouro, cercado de todo tipo de riqueza, pompa, glória e regalia. Seu avô e seu pai morreram na batalha, como eu acabei de lhe mencionar. E aí, meus irmãos, quando eles morrem, os membros da família de Saul fugiram quando souberam que Davi era o novo rei. Porque é costume no Oriente bíblico que quando uma dinastia sobe o poder, exterminar a família do rei anterior e recolher todas as suas posses, todos os seus bens, tomar posse de tudo para si. Na fuga, Jonatas tinha um menino de 5 anos de idade. A ama dele, ou seja, a babá, a babysitter dele, a que cuidava dele, pegou o menino para fugir, a fim de que o novo governo não o trucidasse, não o assassinasse, não o matasse. E ela pega o menino e vai correndo com ele para fugir. Ao fugir, ao correr do menino, com o menino no colo, tropeça. Cai. E na queda, o menino quebra os pés. Ambos. E fica coxo. E fica paralítico. E agora não pode mais andar. A partir daqui, escute-me. Na pressa da fuga ele caiu. Ficou coxo pelo resto da vida. E nesse episódio já fazem 15 ou 20 anos que se passou isso, quando o menino de 5 anos cai. E ele passa 15 a 20 anos curtindo sua dor, vergonha, seus conflitos, o que gerou graves traumas. Diga comigo, traumas. Dá um esbarrão em quem está do lado aí, para ele falar também, acorda ele. Diga comigo, traumas. Que tipo de traumas Mefibosete adquiriu? Era neto do rei, filho do príncipe, herdeiro do trono, e ele agora, na fuga, é fraturado, torna-se coxo, é levado para viver numa terra onde só vivia a escória, e agora ele vive ali de favor, na casa de um homem que cuidava dele, que deixava ele viver ali, que deixava ele comer ali. Todo esse tempo, 20 anos se passando, aquele garoto cresceu, agora é um homem, mas ele revela diante de Davi, quando Ziba o traz diante do rei, ele exteriora todos os traumas que ele adquiriu nesse processo de fuga, de queda, de perda, de mudança de ambiente, da reviravolta que aconteceu na sua vida. 3 traumas, quero falar com você rapidinho, que esse menino teve, e ele mostra o primeiro trauma. Um trauma social. O trauma social é demonstrado quando o rei Davi o chama, e ele estando diante do rei, Ziba responde para ele dizendo algumas coisas. Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quando no versículo 4 deste mesmo capítulo, Davi pergunta: e onde está? E Ziba lhe responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
E no versículo 6, ele diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Esse menino tem um trauma social, porque ele sai do berço de ouro para viver de favor na casa dos outros. Ele sai da posição de ter o que precisasse, de pedir o que quisesse e automaticamente ter servos para lhe oferecer, para sanar sua necessidade. Bastava que ele quisesse e logo tinha alguém para servi-lo. Agora, quando ele apresenta-se diante do rei, e o rei pergunta: você é Mefibosete? E ele diz: sou teu servo. Sou eu mesmo, aquele que saiu da condição de ser servido para assumir a condição de servir. Sou eu, o neto do rei Saul, o filho do príncipe Jonathan. Sou eu. Estou aqui, vivendo de favor lá em Lodebar, mas diante do rei, pode pedir, o que for preciso de eu fazer, eu vou fazer. Ele mostra o seu grande trauma social diante do rei. Até hoje, ele não conseguiu superar a situação do qual ele foi levado a viver, que foi obrigado a vivenciar. Mas existe um segundo trauma que esse menino vive. É o trauma familiar. Por quê? Este texto que nós acabamos de ler aqui, Davi chama Ziba e pergunta assim: Ziba, não existe mais nenhum daquela família de Saul? Não existe mais ninguém? Então Ziba vem e diz: ainda há um. Ainda tem um. O resto, acabou tudo. O resto morreram todos. Terminou aquela família. Não existe mais ninguém, só um. Agora pense você nessa situação. Você se vir na situação de não ter ninguém para chamar de pai, de mãe, de tio, de primo, de avô, de avó. Ziba, mais ninguém. Apenas um, sozinho no mundo. É mais um trauma que é revelado na vida desse homem. E existe um outro trauma que ele deixa transparecer, que é o trauma psicológico. Olha o que esse homem diz. Quando ele chega diante do rei, então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, aquele homem olhava para si e pensava: eu podia ter o que comer, uma casa para morar, eu podia ter um fundo de um quintal para eu plantar pelo menos um pé de couve, para eu dizer: não, aqui, ó, isso aqui é do meu quintal. Eu poderia ter o que vestir, o que calçar, o que comer, mas eu não tenho. Aquele homem olhava para si e dizia: hoje é o dia do meu aniversário, quem vai cantar parabéns para mim? Quem vai mandar um WhatsApp para mim dizendo: parabéns meu filho, parabéns meu neto, parabéns meu sobrinho? Hoje é meu aniversário, eu não tenho com quem compartilhar, eu não tenho com quem dividir, não há ninguém da minha família, eu sou sozinho no mundo, estou jogado. E pela sua situação, coxo de ambos os pés, vivia se arrastando, diz o texto aí, depois você lê o texto com mais tempo, vivia se arrastando no chão. Quando ele chega diante do rei, ele expõe qual é o pensamento, o trauma psicológico que ele tinha, quando ele se via, quando ele olhava para si, ele não se achava mais do que um cachorro morto. Ele não se achava mais do que um cão morto. Era um homem cheio de traumas,
E ainda havia alguém que queria aumentar esses traumas. E tudo isso deu-se, olhe para mim, por uma queda. Tudo isso deu-se na vida desse homem, Mefibosete, porque ele caiu, diga comigo, caiu. E o tombo que ele teve afetou toda a sua vida. E o interessante é que essa história, a partir de agora, começa a se parecer muito com a minha e a sua. Porque essa, na verdade, é a história, é o relato, é aquilo que ocorre ao homem por causa do pecado. O fato de cair pode destruir uma vida completamente. Um simples tombo, uma simples queda, ou como a gente usa aqui o nosso termo, a questão de cair pode destruir uma pessoa totalmente, se não houver alguém que possa se aproximar dele e começar a destruir esses traumas, porque os traumas podem ser quebrados, destruídos e a vida pode ser refeita. E eu quero nessa noite usar aqui uma palavra para você, te dizendo, a vida após a queda, diga glória a Deus. A vida depois da queda, ainda há vida depois de que se cai. Você agora não precisa olhar para si e se achar um cachorro morto, não tem mais valor algum, eu não presto mais, eu não valho mais nada. Ei, escute e comece a prestar mais atenção na história desse homem. A história do rei Davi e de Mefibosete. Eu quero, para concluir aqui, pegar dentro deste contexto, Davi e colocar aqui. E Mefibosete e colocar aqui. Olha para mim. Davi, Mefibosete. Davi, Mefibosete. Retirando eles do contexto, quero utilizá-los como um exemplo. Davi como o exemplo de Deus, um rei misericordioso. Diga glória a Deus. Mas também quero me utilizar de Mefibosete, que é o retrato do homem caído em seu pecado. O encontro entre Davi e Mefibosete transformou vida. E eu quero concluir nessa noite conversando com vocês. Davi tirou Mefibosete de Lodebar. Quando o filho de Jonatas é trazido diante de Davi, a primeira coisa que Davi faz é mudar a sua história, é transformar a sua história, porque Lodebar era um deserto sem vida e morto, e você também, longe de Deus, o rei misericordioso, representado aqui por Davi, longe de Deus, você vive em um mundo morto, onde só há medo, escravidão e escassez. Mas quando você é trazido diante de Deus, o rei misericordioso, ou quando você vai para diante desse Deus, mesmo tendo caído, a história muda. Olha o Salmo 40, o que diz nele. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mefibosete foi retirado daquela terra de morte. O homem no mundo fédido, pecaminoso, longe de Deus, não tem expectativa de se salvar. É como alguém que está na areia movediça, no tremedal ali de lodo, no charco de lodo, na areia movediça. Quando mais se mexe, quanto mais tenta sair dali sozinho, mais afunda. Mas quando o rei misericordioso, que é Deus, estende a mão na nossa direção, ele diz, o salmista, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus
passos. Quem está sobre a rocha não afunda mais. Mas olhe, escute o que diz. Foi o Senhor que se inclinou, ouviu meu clamor e Ele que me tirou daquela situação. Davi manda Ziba trazer Mefibosete. E ele então é trazido. É a ação do rei misericordioso. Olha aqui para mim. Davi representa Deus misericordioso aqui neste relato. Mefibosete não fez nada para merecer. Mefibosete não mandou um pedido para o rei. Ele não requereu nada. Ele não quis nada. É uma ação de graça. Foi o próprio rei movendo-se na direção de Mefibosete com misericórdia. Assim também é Deus na sua direção. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você não consiga mais andar, mesmo que você continue imóvel, parado no mesmo lugar, sem condição de se salvar, sem ter expectativa nenhuma de mudança de quadro, o rei move-se na sua direção e te tira dessa situação de perspectiva e expectativa de morte apenas. É Deus que te quer. E Ele te quer tanto, que mesmo que você não queira, Ele ainda continua atrás de você. Porque Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio porque o que se perdeu gritou. Lembra da parábola da ovelha perdida? A ovelha não chamou pelo pastor, a ovelha não baliu pelo pastor. O pastor é que teve graça, misericórdia, tão benevolente e foi na direção da ovelha, andou insistentemente até a encontrar, e ela estava caída, machucada, sem condição de retornar ao aprisco, mas Deus misericordioso a pega, põe em seus lombos e leva de volta para o seu aprisco. Segunda coisa, Davi restituiu a Mefibosete o que era de seus pais. Davi representa o Deus misericordioso. E Davi agora, ele faz restituição na vida daquele menino, cheio de traumas, de perdas, de desilusões. E assim como Mefibosete foi alvo do amor, da bondade de Davi, por causa unicamente do amor que tinha por Jonatas, Deus também nos aceita incondicionalmente por causa da obra de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Davi, por que é que você vai trazer esse homem para dentro da sua casa? Davi, por que é que você vai restituir, vai dar de volta para esse homem o que era da família dele? Ele caiu, se tornou paralítico, ele não representa nada, não tem serventia alguma, não tem valor algum. Davi, larga esse homem para lá, deixa ele morrer. Davi diz, não, eu tenho um pacto. Eu tenho um pacto com meu irmão Jonatas. E por causa deste grande amor e do que ele fez por mim, ele morreu, abriu mão do trono e morreu para que eu pudesse ser rei. Deus misericordioso, por que é que nessa noite o Senhor está aqui querendo abraçar alguém que caiu? Deus misericordioso, por que é que o Senhor quer restaurar esse alguém que caiu? Ele caiu porque quis. Ele se afastou porque quis. Não gosto de usar esse termo, mas vamos lá. Ele se desviou porque quis. Porque era ensinado, sabia tudo. Porque é Deus que nessa noite o Senhor está aqui falando ao coração, dizendo, eu te quero, porque Ele não merece. Tudo bem, Ele pode até não merecer, mas
ele é justificado gratuitamente pela graça e a redenção, pelo que meu filho Jesus fez. E é por isso que é graça. É porque não merece mesmo. É porque não devia fazer. É por isso que é graça. É por isso que é imerecido. É por isso que é maravilhoso. É por isso que eu faço. Meu filho fez e deu direito a ele, deu direito a ela, mesmo caído, cheio de traumas, olhando para si como alguém digno de rejeição. Eu nessa noite quero abraçá-lo e restituir tudo que lhe era: saúde, alegria, sono, emprego. E aqui a gente não vende ilusão para ninguém, mas a palavra me avaliza a dizer isso para você. Caiu e viu também o mundo caindo sobre a sua cabeça. As pessoas se afastam, tudo se perde, vai para longe, distancia. Mas o Senhor, na representação de Davi, o rei misericordioso, aquele homem com medo, porque os outros membros da sua família houveram sido todos mortos, e ele chega agora diante do rei, e o rei diz: não precisa ter medo, eu serei bondoso para com você. Nessa noite, o Senhor está dizendo: se você caiu, está cheio de traumas, está se achando jogado, está se achando à margem, se achando indigno, aqui nessa noite, o Senhor está te dizendo algo aqui ao seu coração. Está trazendo para o seu coração esse entendimento. Deus dará de volta tudo para você. E como última ação, não menos importante, mas tão maravilhosa quanto, Davi adotou Mefibosete na família real. Ziba, você vai trabalhar tudo o que era da família de Saul, e o lucro vai ficar tudo para Mefibosete. E você vai cuidar das herdades, vai cuidar dos servos, do gado, da propriedade, tu vai zelar de tudo para ele. Mas eu quero te dizer um negócio: todo dia, quando eu me sentar à mesa para comer com os meus filhos, a partir de hoje, estou fazendo Mefibosete meu filho. Ele vai comer como filho do rei, na mesa do rei, com os outros filhos do rei, tendo o mesmo direito que esses outros filhos. Do mesmo modo que Davi contou Mefibosete como um de seus filhos, nós também somos adotados na família de Deus. Max, e agora nós nos assentamos na mesa do rei. E para sentar na mesa do rei tem uma coisa: só sendo filho dele. E o interessante é que nessa noite, mesmo tendo caído, o Senhor quer te resgatar. Mas quer te resgatar não como um servo, como Mefibosete se apresentou. Não como um servo, como o filho pródigo se apresentou. Não. O Senhor quer que você venha se sentar com ele à mesa, mas como um filho e não um empregado. É possível? Sim, é possível. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O ato de cair pode acabar com a vida de uma pessoa. Porque estando caído, pode ter alguém como Ziba dizer: existe ainda um filho, é Mefibosete, mas ele é aleijado, ele não tem serventia. Olha o preconceito com quem caiu. Mas o rei diz:
traz ele. Estou chamando ele para a minha presença, porque eu quero restaurá-lo nessa noite. Meu filho, minha filha, o Deus misericordioso representado nessa história por Davi quer te restituir tudo o que você já tenha perdido ultimamente, ou que tenham roubado de você de modo justo. O Senhor vai restituir. E Ele quer te colocar sentado à mesa com os outros filhos, mesmo que você tenha chegado aqui hoje se vendo como um servo, um empregado. Me aceite, Senhor, mesmo que seja escondido no escuro, num cantinho ali, mesmo sem ser visto por ninguém, mesmo sem ser notado por ninguém. Mas o Senhor diz: te trouxe aqui nessa noite, foi para te dizer que você continua sendo meu filho. Você pode ter caído, mas eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, eu te ajudo. Fique de pé nessa noite, meus irmãos. Tire essas luzes, irmãos. Eu quero te dizer algo aqui. Se você é alguém, tire as luzes, por favor. É isso mesmo. Se você é alguém que em algum momento da caminhada caiu, ou foi derrubado por alguém, e ter vivido circunstâncias de trauma na sua vida, o Senhor nessa noite quer te restaurar a família dele. Ele quer te reintegrar à família dele. O fato de você ter caído não faz de você um cão morto, algo sem valor. Você é filho, você é filha,